01. Não? Pois segura essa boca. Volte pra cá. Tá chorando, pede pra sair. Responda alto, tô com medo. Pois vou perder o medo, porque essa é a janta de vocês. Pega a galinha. Pega. Vem, volta. Por que você não tá com capacete, seu 02? Cadê seu colete, 02? Tá lá. Em pleno terceiro curso de formação, 02, você está sem colete? E você, 01, uma hora dessa sem coturno, 01. Sem coturno, 01. Cadê o coturno, 01? Hoje a técnica, repita comigo, 01. Técnica. Com apenas esses dois pais, foi ensinar você como acender esse fogo. Roçar um pau no outro, lá ele.